Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, caro colega concurseiro e meu aluno. Estamos falando diretamente do site euqueropassar.com.br com a continuação do nosso curso acerca da Lei do Servidor Público Federal, a chamada Lei 8.112 de 90, pessoal. E lembrando, nas aulas passadas nós estávamos abordando os conceitos de remuneração, vencimento e de proventos do servidor público. E nós estávamos trabalhando exatamente com as gratificações que não têm natureza pessoal do servidor público, pessoal. A gente estava trabalhando com o adicional de insalubridade, periculosidade, trabalho penoso, adicional noturno, adicional por serviço extraordinário. E nós vamos continuar abordando esse tema aqui na nossa aula, ok? Então vem comigo que nós já vamos começar a nossa aula sobre Lei do Servidor Público Federal, Lei 8.112 de 90, pessoal. Nós vamos estar falando da gratificação por encargo de curso ou concurso, pessoal. Como é que é isso? O pagamento da gratificação por encargo de curso ou concurso ocorrerá em duas hipóteses, pessoal. Quais são elas? Quando o servidor atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal. E eu ressalto para vocês, quando o servidor atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal. Então, esse curso, pessoal, ele tem de ser regular. Não importa se ele tem de acontecer todo dia. Ele pode acontecer de 6 em 6 meses, ele pode acontecer de 3 em 3 meses. O importante é ele ser regular e acontecer continuadamente dentro do âmbito da administração pública federal. E eu ressalto para vocês, federal, ok? B. Quando o servidor participar de banca examinadora ou de comissão de análise de currículos, fiscalizar ou avaliar provas de exames vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. Essas são as duas hipóteses onde eu vou cair na gratificação por encargo de curso ou concurso, pessoal. Então, ou eu vou atuar como instrutor num curso regularmente instituído no âmbito da administração pública federal, ou eu vou participar de banca examinadora ou de comissão de análise de currículo para fiscalizar ou avaliar provas de exames vestibular ou de concurso público ou supervisionar qualquer uma dessas atividades. Se eu incorrer em qualquer um desses dois casos, eu vou fazer jus ao recebimento da gratificação por encargo de curso ou concurso, pessoal. E isso acontece mais do que a gente imagina, porque é uma questão muito diferente acerca das duas gratificações que nós temos. E nós vamos observar que o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida, e ainda o limite de retribuição a 120 horas de trabalhos anuais, pessoal. Então, como é que eu vou receber esses valores através dessa gratificação? Eu vou observar as horas que eu vou trabalhar, também vou observar a natureza e a complexidade da atividade exercida, pessoal. Então, eu simplesmente não vou olhar o valor de hora fixa que esse profissional vai receber. De acordo com a complexidade do trabalho a ser afirmado e a natureza desse trabalho, eu vou observar o valor que eu vou receber. Isso, pessoal, geralmente é instituído dentro do regulamento da instituição, correto? Mas a lei também informa outra coisa para a gente, que o limite de retribuição acerca dessa retribuição, ela seria o quê? 120 horas de trabalhos anuais, pessoal. Então, eu só posso receber minha retribuição por encargo de curso ou concurso como? Aliás, eu só posso receber ela até quando? Eu só posso receber até o limite de 120 horas de trabalhos anuais, pessoal. É durante o ano inteiro eu trabalhar 120 horas, só vou receber 120 horas de retribuição de encargo de curso ou concurso, ok? A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se o servidor exercer essas atividades sem prejuízo das atribuições de seu cargo, devendo haver compensação de carga horária quando desempenhar durante a jornada de trabalho. Então nós vamos observar, pessoal, que primeiro eu só vou receber isso se eu também estiver exercendo a minha função normal. Então nós vamos ver que ela é uma gratificação, uma retribuição pelo exercício a mais da minha função pública. Então nós vamos observar aqui, eu vou ter meu cargo, mas eu fui chamado para ser instrutor num curso permanente dentro do âmbito da administração pública federal.
eu fui treinar alguns membros das agências reguladoras do país. O que acontece então, pessoal? Eu vou estar fazendo o meu serviço normal e vou estar, por exemplo, à noite trabalhando como instrutor nesse curso. Aí eu vou fazer jus a receber a retribuição, a gratificação por encargo de curso ou concurso. No entanto, pessoal, deve haver compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho. Então, se eu precisei utilizar da minha jornada de trabalho para poder fazer isso, para poder, por exemplo, dar as aulas no curso, que as aulas vão ser à tarde, o que acontece, pessoal? Eu vou ser compensado, vou ter uma compensação pelo trabalho que eu vou exercer, por esse encargo que eu vou ter de curso ou de concurso. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculos dos proventos da aposentadoria e das pensões. Então, pessoal, a gente sabe que a aposentadoria e pensão, ela tem um cálculo próprio, que ela vai inserir, que ela vai olhar os valores dos vencimentos desses funcionários públicos e vão fazer o cálculo. Então, quanto maior o vencimento, o provento ou a remuneração desse trabalhador aqui, maior vai ser a sua aposentadoria, correto? Por isso que esse tipo de encargo, ele não se incorpora ao vencimento para qualquer fim, para qualquer finalidade, seja fiscal, seja de aposentadoria, seja de pensão, para nada, para encargo pessoal, para nada. Ela vai ser incorporada como vencimento, vai ser considerada como vencimento, de forma alguma. Principalmente nessas questões de aposentadoria e de pensão. Porque aí eu trabalharia não pela minha função de encargo, mas sim por uma tentativa de aumentar a minha aposentadoria ou a pensão que minha família fosse receber com o meu falecimento, tá? Nós vamos observar também, pessoal, a gratificação das férias. Que ela vai ser o quê? O servidor terá direito ao gozo de 30 dias de férias. O primeiro período aquisitivo somente será adquirido após 12 meses de exercício. Então, deixa eu explicar para vocês. O que acontece, pessoal? Eu vou ter direito às férias, eu vou ter. Só que o servidor público ele tem de esperar um período de 12 meses, que é o chamado primeiro período aquisitivo. A partir desses 12 meses, eu vou poder ter direito às férias, tá? Vou poder ter direito. Vocês vão entender por que eu estou falando poder ter direito. As férias podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço. Então, o que acontece, pessoal? Como eu disse para vocês, eu vou ter o período aquisitivo de 12 meses. Eu ganhei o direito a gozar das férias. No entanto, eu só vou poder tirar essas férias quando o poder público ao qual eu estou trabalhando, o órgão público no qual eu estou trabalhando, puder me dar essas férias. Sendo que elas não podem passar de 2 anos, pessoal. Então, até o último dia para completar o 2º ano, eu posso não tirar férias. Correto? E também acontece o quê? Eu só posso acumular o período de férias se o serviço, se a necessidade do serviço, somente se houver necessidade do serviço público, ok? Então, eu vou ter o período aquisitivo de 1 ano, eu ganhei o direito ao gozo das férias. Eu só vou tirar essas férias quando o poder público, quando a escala do poder público me couber meu direito a férias. Se por acaso vier a dar 2 anos, eu vou acumular essas férias somente se houver necessidade do serviço, pessoal. Senão eu trabalharia 5 anos e tiraria 5 meses de férias. Coisa que não é admissível nem mesmo para o servidor estatutário ou para o seletista. Ok? Posteriormente, desde que assim requeridas pelo servidor e não contrariem o interesse da administração pública, poderão ser parceladas em até 3 etapas, sendo vedado o desconto do seu período por ocasião de faltas de serviço. Então, pessoal, o que a gente vai observar? Que eu posso dividir minhas férias em até 3 etapas, correto? Mas essa divisão ela só vai ocorrer como? Em função da necessidade do serviço, pessoal. E sempre é assim. Já que nós estamos trabalhando com a administração pública, o que ocorre, pessoal? A administração pública ela existe para sanar as necessidades dos administrados, da sociedade, da coletividade, do cidadão. Então, o que acontece, pessoal? O servidor público só vai poder tirar férias quando estiver na escala correta, quando as necessidades do cargo dele já estiverem sanadas, quando o serviço dele
der espaço para que ele tire as suas férias. Porventura, se isso não puder acontecer no ano, se puder acontecer apenas em pequenos espaços esparsos, o que acontece? Eu posso dividi-la em até 3 parcelas, ok? Lembrando, isso aqui para o recebimento também, pessoal. Para o recebimento dessas parcelas que eu não vou tirar de férias, eu posso recebê-las em dinheiro. É o que a gente chama de vender as férias. Elas podem ser pagas em até 3 etapas ou até 3 parcelas também. Só que aqui nós vamos observar uma vedação do desconto das férias por ocasião de faltas ao serviço. Por que isso? Porque na CLT é sim descontado das férias do trabalhador os períodos em que ele teve falta injustificada, pessoal. Ela é descontada nas férias desse trabalhador, coisa que aqui é vedada, já que o serviço público é uma forma diferente, tem uma natureza diferente, uma natureza jurídica diferente de serviço prestado, que aqui vai ser um serviço prestado para a comunidade, ok? Para a coletividade. O pagamento da remuneração das férias deverá ser efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período. Por quê? Eu vou sair de férias, eu preciso de dinheiro para as minhas férias, eu preciso curtir minhas férias, eu preciso descansar, eu preciso espairecer. Então, ela tem de ser pago até 2 dias antes de eu entrar de férias, para que eu possa organizar essas férias, para que eu possa determinar para onde eu posso ir, o que eu posso fazer, se eu posso viajar, se eu vou fazer um curso, se eu vou ficar em casa. Então, isso tudo, se eu vou utilizar esse dinheiro para pagar minhas contas enquanto eu não trabalho. Então, tudo isso tem de ser observado pela administração pública. E isso aqui é um mandamento, pessoal, é regra. Isso tem de ser observado de toda forma, ok? O administrador não pode se esquivar de efetuar esse depósito até 2 dias antes do início do respectivo período de férias. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias, a que tiver direito, e ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Nós vamos observar que é a mesma regra que nós vamos ter quando, pessoal, com a gratificação de Natal. É exatamente o mesmo cálculo que eu expliquei para vocês. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a remuneração total desse servidor, vai dividir por 12. Aí nós vamos descobrir o que é a parcela de 1/12. Se ele trabalhou 6 meses e foi exonerado, ele vai receber 6/12 dessa parcela, que seria o equivalente a 6/12 da sua remuneração. E por isso também as outras gratificações, elas não entram dentro da remuneração, porque senão elas elas aumentariam o cálculo a ser recebido nas férias, na gratificação natalina e em demais outras gratificações que têm como base de cálculo a remuneração do servidor público. Outra coisa que a gente tem que observar é, se a fração de dias dentro do mês trabalhado for superior a 14 dias, vai ser computado como um mês inteiro de trabalho. Exatamente a mesma regra que nós vamos ter na gratificação natalina, pessoal. Então, a gente já corre esse paralelo, porque é exatamente o mesmo cálculo, é exatamente o mesmo procedimento para o servidor exonerado de cargo efetivo, ok? A indenização, lembrando aqui, pessoal, nós vamos ter uma natureza indenizatória das férias. Ela não vai ter a natureza de gratificação, ela vai ter uma natureza de indenização pelo rompimento desse condão laboral entre o funcionário público e o Estado, tá? E essa indenização, ela será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Então, se eu recebo um aumento, pessoal, no mesmo mês em que eu fui exonerado, vai ser computado esse mês, esse valor dessa remuneração que foi aumentada pelo mês, ok? Neste mês. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibido em qualquer hipótese a acumulação. Então, a cada 6 meses, ele obrigatoriamente tem de tirar 20 dias de férias, tá? As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Até aí sem mistério nenhum, né, pessoal? Neste caso, o restante do período interrompido será gozado de uma só vez. É importante a gente observar essa questão das férias, da gratificação de férias, pessoal.
são direitos quase que indisponíveis do servidor público, como você pode observar. Eles são obrigados a tirar férias. Por exemplo, o servidor que trabalha com raio-x, ele é obrigado a tirar férias a cada 6 meses. Então, é importante que vocês observem essas funções estatais, ok? Eu vou aguardar vocês aqui nas nossas próximas aulas, onde a gente continuará falando da Lei 8.112 de 90. É um prazer, até mais!